Primeiro livro de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: O que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos com o que devemos mandá-la de volta a seu lugar. Eles responderam: Se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta só a arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão, porque a sua mão não tem se afastado de vocês. Os filisteus perguntaram: Que oferta pela culpa devemos lhe enviar? E eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Façam imagens dos tumores, dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a sua mão de sobre vocês, seus deuses e sua terra. Versículo 6. Porque ter o coração obstinado, como os egípcios e o faraó? Somente quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguir o seu caminho. Agora, então, preparem uma carroça nova, com 2 vacas que deram cria e sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem-nas à carroça, mas afastem delas os seus bezerros e os ponham no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponham numa caixa ao lado os objetos de ouro que vocês estão lhe enviando, como oferta pela culpa. Enviem a carroça e fiquem observando. Se ela for para seu próprio território, na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas, se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu, e que isso aconteceu conosco por acaso. E assim fizeram. Pegaram 2 vacas com cria e as amarraram a uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada, mugindo por todo o caminho. Não se desviaram para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus a seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Versículo 13. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale, e quando olharam e viram a arca, alegraram-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué, de Bet-Semes, e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e colocado sobre a grande rocha. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia a Ecrom. Os filisteus enviaram ao Senhor, como oferta pela culpa, estes tumores de ouro, um por Asdod, outro por Gaza, outro por Ascalon, outro por Gate e outro por Ecrom. O número dos ratos de ouro foi conforme o número das cidades filisteias que pertenciam aos 5 governantes.
tanto as cidades fortificadas como os povoados no campo. A grande rocha sobre a qual puseram a arca do Senhor é até hoje uma testemunha no campo de Josué de Bet-Semes. Deus, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. E os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? Para quem enviamos a arca para que se afaste de nós? Então vieram mensageiros ao povo de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham e a levem para vocês. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Então os homens de Quiriate-Jearim vieram para levar a arca do Senhor. E eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiriate-Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Versículo 3. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos Baalaíns e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispa, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e disseram ali: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo dos filisteus e disseram a Samuel: não pare de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Versículo 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Então foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor opôs-se aos filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel desde Ecrom até Gate. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus. E houve também paz entre Israel e os amorreus.
Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. A cada ano percorria Betel, Gilgal e Mispá, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares. Mas sempre retornava a Ramá, onde ficava sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz, e naquele lugar construiu um altar em nome do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Versículo 1. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram suborno e perverteram a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. Versículo 5. E disseram-lhe: Tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isto desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: Atenda tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes: que direitos reivindicará o rei que os governará? Versículo 10. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que estava lhe pedindo um rei, dizendo: Isto é o que o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito. Ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas, dos olivais, e o dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e o dará a seus oficiais e a seus criados. Versículo 16. Também tomará de vocês, para seu uso particular, os servos e as servas, o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disseram: Não queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Versículo 21. Depois de ter ouvido tudo que o povo disse,
Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para sua cidade. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9. Versículo 1. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. E aconteceu que jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se, e ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Saalim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim e mesmo assim não as encontrou. Chegando ao distrito de Zufe, disse Saul ao seu servo: vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. O servo, contudo, respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Versículo 7. Saul disse a seu servo: se formos, o que poderemos lhe dar? A comida de nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? O servo lhe respondeu: tenho 3 gramas de prata. Darei isto ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente. E Saul concordou: muito bem, vamos. Assim foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e lhe perguntaram: o vidente está na cidade? E elas responderam: sim, ele está ali adiante. Apressem-se, ele chegou hoje à nossa cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no altar no monte. Assim que entraram na cidade, vocês o encontrarão antes que suba ao altar no monte para comer. O povo não começará a comer antes que ele chegue, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados irão comer. Subam agora e vocês logo o encontrarão. Eles foram à cidade e, ao entrarem, Samuel vinha na direção deles, a caminho do altar no monte. Versículo 15. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre meu povo, Israel. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou: por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Respondeu Samuel: eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu lhe contarei tudo o que você quer saber e o deixarei ir. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias,
não se preocupe com elas, já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo que é precioso em Israel, senão a você e toda a família de seu pai? Saul respondeu: acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que então estás me dizendo tudo isso? Então Samuel levou a Saul e seu servo para a sala e deu a eles o lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas. E disse ao cozinheiro: traga-me a porção de carne que lhe entreguei e mandei reservar. Versículo 24. Então o cozinheiro pegou a coxa do animal com o que estava sobre ele e colocou tudo diante de Saul. E disse Samuel: aqui está o que lhe foi reservado. Coma, pois desde o momento em que eu disse: tenho convidados, ela lhe foi separada para esta ocasião. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois de ter descido do altar no monte para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço de sua casa. Versículo 26. Ao romper do dia, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço e disse: levante-se e eu o acompanharei, e depois você seguirá a viagem. Saul se levantou e saiu junto com Samuel. Enquanto desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao servo que vá na frente. O servo foi. Samuel prosseguiu: fique você aqui um instante para que eu lhe dê uma mensagem da parte de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o tem ungido como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles lhe dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? Então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães, outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas descendo do altar no monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se aposserá de você, e com eles você profetizará em transe e será um novo homem. Assim que esses sinais tiverem se cumprido, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também, para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Versículo 9. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul e todos esses sinais se cumpriram naquele dia. Chegando em Gibeá, um grupo de profetas o encontrou. O Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou em transe no meio deles. Quando os que já o conheciam viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros:
O que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Um homem daquele lugar respondeu: E quem é o pai deles? De modo que isto se tornou um ditado: Saul também está entre os profetas. Depois que Saul parou de profetizar, foi para o altar no monte. Então o tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: Aonde vocês foram? Ele respondeu: Procurar as jumentas. Quando, porém, vimos que não seriam encontradas, fomos falar com Samuel. O que Samuel lhe disse? Perguntou o tio. Saul respondeu: Ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Todavia, Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Versículo 17. Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispá. Ele disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam. Mas vocês agora rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias, e disseram: Não, escolhe um rei para nós. Por isso, agora, apresentem-se perante o Senhor, de acordo com as suas tribos e clãs. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matre foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Então consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse: Sim, ele está escondido no meio da bagagem. Então correram e o tiraram de lá. Quando ficou de pé no meio do povo, os mais altos do povo batiam-lhe nos ombros. E Samuel disse a todos: Vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre todo o povo. Então todos gritaram: Viva o rei! Samuel expôs ao povo as leis do reino. Ele as escreveu em um livro e o pôs perante o Senhor. Então Samuel mandou o povo de volta para suas casas. Saul também foi para a sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros cujos corações Deus tinha tocado. Alguns vadios, porém, disseram: Como este homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presente algum, mas Saul ficou calado.